Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje voltei aqui pra trazer mais um vídeo que venceu lá no Instagram. Eu sempre faço umas batalhas de ideias, digamos assim. Pergunto qual é o próximo vídeo que as pessoas querem. E dessa vez ganhou esse vídeo, comparando as faculdades de Direito nos Estados Unidos e no Brasil. Mas eu postei 3 ideias lá, eram comparando o JD com o LLM, que muita gente tem dúvida desses dois programas. E a outra ideia de vídeo é falando sobre visto de trabalho H1B, que inclusive ficou em segundo lugar, mas esse vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês ganhou, tipo, disparado. Foram mais de 40 votos, eu acho. Tô aqui com o meu celular. 41 votos. Mas se você tem interesse nesses outros 2 vídeos que não ganharam, não se preocupa que eu vou gravar pro canal em outra oportunidade. Então é isso. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá no Instagram, @yasmisouza. Como eu falei, eu sempre tô fazendo essas batalhas de ideias. Eu sempre posto pra vocês votarem. Então se você quer acompanhar e decidir qual vai ser os próximos vídeos, me siga lá. E eu também tô sempre lá pelo Instagram, eu tô sempre respondendo as dúvidas de vocês. Muita gente me manda mensagem porque quer saber de alguma coisa que eu não esclareci no vídeo, então pode mandar mensagem caso você tenha dúvida. E é isso, me acompanha lá no Instagram e vamos para o vídeo. Vai aparecer minha cara agora no começo do vídeo só pra falar pra você se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. Eu gravei o vídeo todinho, esqueci de falar isso, agora eu vou me botar no começo do vídeo. Só pra lembrar esse recado pra vocês, tá bom? Dá like no vídeo, se inscreve e continua vendo porque ficou muito legal, tá? Beijo. Antes de começar com as diferenças, gente, eu quero só comentar que a faculdade de Direito que eu vou citar nesse vídeo dos Estados Unidos, ela é como se fosse proporcional à nossa faculdade de Direito no Brasil, que eles chamam de JD, e não é o LLM, não é o que eu fiz. Eu fiz o LLM, que tem duração de 1 ano, que é um mestrado. As diferenças que eu vou falar nesse vídeo são totalmente ligadas à faculdade de Direito aqui dos Estados Unidos, que os americanos fazem mesmo, e eu vou explicar pra vocês porque é um pouquinho diferente. Então, pra começar, eu já vou explicar pra vocês que aqui nos Estados Unidos, a faculdade de Direito, na verdade, ela não é uma faculdade, ela é uma escola de Direito, por isso que o nome é Law School, school significa escola, e ela é correspondente, na verdade, a uma pós-graduação no Brasil. Por quê? Porque antes da pessoa aqui nos Estados Unidos ir pra Law School, ela tem que ter um bacharelado em alguma coisa. Então, o que acontece? Depois do ensino médio aqui nos Estados Unidos, os alunos vão pra faculdade e eles vão fazer um undergrad, eles chamam de undergrad. Desse undergrad, que dura 4 anos, eles vão sair com bacharelado. Então, assim, muita gente que quer ir pra faculdade de Direito depois, quer dizer, pra Law School, geralmente elas fazem o bacharelado em alguma matéria de humanas, em alguma área de humanas. Então, muita gente faz história, ciências políticas, mas não é obrigatório. Mesmo que você tenha feito um bacharelado em alguma coisa totalmente diferente da área de humanas, você ainda pode, obviamente, aplicar pra uma Law School, e se você for aceito, você vai entrar na Law School normal. Então a diferença é que no Brasil, depois da faculdade de Direito, a gente sai com bacharelado em Direito, e aqui nos Estados Unidos, pra você entrar na Law School, você precisa já ter um bacharelado, porque a Law School, ela não é bacharelado, ela vai ser um Juris Doctor. Por isso que eles estão sempre falando sobre JD, que é a abreviação de Juris Doctor, que é o nome do diploma que eles vão receber depois que eles finalizarem a Law School aqui. Em relação à duração, gente, no Brasil a gente sabe que a faculdade de Direito dura 5 anos, e aqui nos Estados Unidos a Law School dura 3 anos, se você for um estudante integral e você estudar de manhã e à tarde. E se você for um evening student, que é uma pessoa que está estudando à noite, porque geralmente trabalha durante o dia, você vai demorar 4 anos para completar a Law School, porque a sua carga horária vai ser menor, já que você só está disponível à noite para estudar. Geralmente as aulas da Law School começam em agosto, e de agosto vai até dezembro, quando tem um break aí de mais ou menos umas 3 semanas, depende da faculdade, para você ter o Natal e o Ano Novo. Todo mundo volta em janeiro para as aulas. De janeiro eles vão até maio, e aí em maio quando começam as férias de verão, que vão até agosto. Então é muito diferente no Brasil, porque eles têm 3 meses de férias durante o verão inteiro. E é justamente esse verão que muitos alunos usam para estagiar ou trabalhar em empresas ou escritórios, para poder melhorar o currículo, ganhar experiência e até começar a ter um network para quando você formar ter um emprego. Então, gente, além disso, outra diferença é que aqui nos Estados Unidos a maioria das faculdades possuem dormitórios, então é muito comum que os estudantes, quando estão fazendo a Law School, eles estejam morando dentro da faculdade. No meu caso, isso foi exceção, porque o campus da minha Law School era muito pequeno, então eles não têm como ter dormitórios, então eu não morei na faculdade, mas eu queria muito essa experiência, mas infelizmente não aconteceu, mas é uma exceção. A grande maioria das faculdades tem sim dormitório, então você vai ter essa oportunidade de morar dentro da faculdade enquanto tá cursando. E na situação de você não ter dormitório na faculdade, como foi o meu caso, você pode pedir ajuda da faculdade, que eles ajudam você sim a encontrar um apartamento pra alugar. Então, como eu falei pra vocês, a Law School tem 3 anos de duração, e no primeiro ano os alunos não têm liberdade de escolha das matérias. Eles vão passar o ano inteiro cursando as matérias básicas do direito, que geralmente são Contracts, Civil Procedure, Criminal Law, Constitutional Law, Torts. Eu falei Civil Procedure?
Contracts, eu acho que eu falei contracts também. Enfim, as matérias básicas. E no segundo e terceiro ano da Law School eles já são totalmente livres, eles que montam seus horários e aulas, e eles podem escolher clínicas e diferentes matérias, então fica livre escolha nos 2 restantes anos da faculdade. Diferente do Brasil, né, que durante toda a nossa faculdade de Direito 5 anos a gente tem as matérias obrigatórias, você até tem algumas opcionais ali, mas a gente não tem tanto poder de escolha assim. Então, gente, outra diferença é que aqui na Law School, no primeiro dia de aula, o professor passa um mapeamento de sala, um papel com mapeamento de toda a sala, que tá em branco, e os alunos vão preencher com seus nomes para mostrar os respectivos lugares que eles estão sentados. Então, por isso, os alunos acabam sentando no mesmo lugar durante todo o semestre de aula. Isso é basicamente pro professor saber quem é quem, e quando ele for chamar alguém, ele chamar certinho, saber qual é o lugar que a pessoa tá sentada. E no Brasil, a gente senta onde a gente quiser. Não existe um mapeamento de sala, pelo menos eu nunca vi. Agora, falando sobre aula, o método das aulas também é bem diferente, tanto na Law School quanto nas outras faculdades aqui nos Estados Unidos. Então, como que funciona? No primeiro dia de aula, o professor já vai passar uma planilha com todo o planejamento do semestre. Então, você vai saber qual assunto o professor vai tratar em cada aula que ele vai ter durante o semestre, e já com as respectivas páginas do livro que você tem que ler para aquela aula. E isso serve para quê? Para que os alunos cheguem preparados nas aulas, porque sim, aqui você tem que ter lido todo o assunto da aula antes dela acontecer. Então, quando o professor vai dar aula aqui na Law School, ele já pressupõe que todos os alunos já leram aquelas respectivas páginas que ele passou, diferente de no Brasil, que se você quiser, obviamente, você pode se preparar para a aula antes, o professor às vezes disponibiliza esse material, mas não são todos, e não é a regra, né? Pelo menos na minha faculdade, todas as matérias que eu tive, o professor sempre começa do zero dentro da sala de aula quando ele vai iniciar um assunto novo. E aqui nos Estados Unidos não, a aula acontece mais como uma conversa mesmo, como uma discussão, já que todo mundo já sabe pelo menos o básico do assunto. Já sabe o que tá acontecendo ali, né, basicamente. E outra diferença, gente, é que aqui na Law School existe uma coisa chamada cold calling, que é basicamente quando o professor chama algum nome aleatório pra responder uma pergunta ou fazer um resumo de caso. E é aquela coisa, ninguém nunca sabe quem vai ser chamado, então todo mundo tem que estar preparado, porque se você for pego e você não souber responder, alguns professores tiram ponto por participação, mas acho que o medo de todo mundo é passar vergonha na frente da turma inteira. Então essa é uma das razões também que existe aquele mapeamento que eu falei pra vocês, porque o professor pega o mapeamento e ele vai e, sei lá, sorteia ou ele aponta pra algum nome e chama aquela pessoa e ele sabe onde a pessoa tá sentada pra poder responder alguma pergunta. Além disso, gente, aqui na Law School todas as salas de aula são diferentes, então a gente sempre tem que estar correndo de uma sala de aula pra outra. Então cada matéria que você tiver vai ser em uma sala totalmente diferente. Uma outra diferença, que também é um pouco de curiosidade, um pouco do que eu notei aqui nos Estados Unidos, é que na Law School, gente, a competitividade é muito, muito, muito grande. É óbvio que no Brasil, principalmente nas grandes faculdades, deve existir muita competitividade, sempre existe em qualquer faculdade, mas eu acredito, pela minha experiência tendo feito faculdade no Brasil e tendo feito faculdade aqui, passei um ano lá vivenciando a Law School, eu percebi que aqui a competitividade é muito maior e a pessoa leva muito mais a sério os estudos do que no Brasil. Então é muito, muito difícil, quase impossível ver uma pessoa dentro da sala de aula, durante a aula, mexendo no celular ou até faltando aula, conversando, usando o computador para estar em outros sites. É muito difícil acontecer, eu quase não vi gente faltando. Vai muito realmente da sua consciência, os professores não estão cobrando isso o tempo todo. Se você quiser mexer no seu celular, eles basicamente não ligam, a grande maioria, pelo menos na minha faculdade foi assim. Mas ninguém faz isso porque sabe que você tá perdendo tempo, né? Se for pra você ir pra aula, pra estar no celular, é melhor você ficar em casa. Então existe muito essa consciência aqui de que a gente tem que estar sempre estudando e lutando, porque o colega do lado tá fazendo a parte dele e todo mundo quer um emprego no final das contas, todo mundo quer uma vida boa, então você sente o ambiente de competitividade, sabe? Outra coisa que é diferente do Brasil é que no Brasil a gente tem os turnos, né? Diurno e noturno, por exemplo, no direito. E aqui nos Estados Unidos, a faculdade de Direito ela é integral, eles chamam de full time. Então você vai estudar durante o dia inteiro, mas você não tem um horário certo, não é como se você entrasse na faculdade de 8 da manhã e saísse 6 da tarde, não existe isso. Porque existem várias turmas, várias matérias diferentes, então o seu horário pode acabar sendo totalmente espaçado. Você pode ter uma aula 8 da manhã, depois uma só meio-dia, isso aconteceu comigo nos 2 semestres que eu fiz. Então vai depender muito das matérias que você cursar, quais são os horários delas, então nunca vai ser um horário perfeitinho, é bem difícil, inclusive, você conseguir fazer só de manhã ou só à tarde. Geralmente as matérias vão ser uma loucura. Falando sobre provas agora, gente, aqui na Law School, os professores que determinam quanto tempo você vai ter pra fazer as provas. Então, cada prova de cada matéria pode ter uma duração completamente diferente. Você pode ter 2 horas pra fazer uma prova e pra outra você pode ter 5 horas, dependendo da matéria. Diferente de no Brasil, que geralmente a duração da prova vai ser a duração da aula, que eu acredito que seja 2 horas pra todo mundo. Ou não sei, porque no meu caso, eu era do diurno, era sempre 2 tempos de aula, 2 horas de uma aula, 2 horas da outra, 4 horas, enfim.
Me conta aí se na faculdade de vocês foi a mesma coisa. E também falando de provas ainda, diferente no Brasil que a gente tem as notas de 0 a 10, aqui as notas são as letras, né, que a gente sempre vê em filme. Então tem nota A, tem nota B, tem nota C e nota F. Porque as notas aqui na faculdade, elas são na curva ABC, que vai levar em consideração o resultado de todas as pessoas da sala de aula, de como elas foram na prova. Então a sua nota não vai depender somente de como você saiu na prova, e sim de cada pessoa da sala. É uma curva muito complicada de se explicar. Se você tiver dúvidas, eu acho que o Google explica melhor do que eu, de verdade. Porque eu já tentei explicar essa curva 50 mil vezes e eu nunca consigo acertar. E eu não quero passar informação errada pra vocês. Então se vocês têm dúvida pra saber como essa curva funciona, eu prefiro que o Google explique pra vocês, porque eu mesma não vai dar certo. Outra diferença também, gente, é que aqui nas Law Schools existe uma coisa chamada OCI, que significa On-Campus Interviews. Então o que acontece? Geralmente a faculdade separa alguns dias durante o semestre pra poder trazer empregadores pra faculdade, pra poder entrevistar os alunos, sem eles precisarem sair do campus. Então nesses dias a faculdade traz vários recrutadores, tanto de empresa quanto de escritórios de advocacia, quanto até de escritórios do governo mesmo, pra poder entrevistar os alunos. Então como acontecia na minha faculdade, existe um salão muito grande lá, eles colocavam várias mesas com cadeiras nesse salão e cada mesa era um empregador diferente, era um recrutador diferente e a gente recebia uma lista de quem estaria lá. E aí a gente tinha, obviamente, liberdade de ir nas mesas que a gente tinha interesse. Então, se eu tô interessado no escritório de criminal, eu olhava lá qual era o número do escritório, porque eles têm, todas as mesas são numeradas, e aí você vai lá, fica numa fila, porque sempre fica lotado, que todo mundo quer fazer as entrevistas, e aí você fica na fila e aí você conversa com o recrutador durante uns 5 a 10 minutos, não demora muito porque são muitos alunos, então eles querem dar as oportunidades pra todo mundo, e aí você entrega o seu currículo e aí dependendo disso eles podem ligar pra você depois, entrar em contato caso eles estejam interessados, mas é uma oportunidade mesmo de fazer esse contato entre os alunos e os recrutadores, e é muito comum que os alunos consigam seus empregos do verão ou até quando saem da faculdade depois de formados, por causa dessas entrevistas do campus. Outra diferença também, gente, é que aqui nos Estados Unidos, não só na Law School, como nas faculdades no geral, existem muitos clubes, existem muitas associações de estudantes, muitas fraternidades e irmandades, né? Fraternidade para os garotos e irmandades para as meninas. O intuito da faculdade com isso é basicamente para que o aluno tenha uma diversão também, tenha um lugar para fazer amigos, tenha um lugar para se divertir e não só ficar naquela pressão de estudos, porque você passa muito tempo na faculdade aqui nos Estados Unidos, toma muito a sua vida, então você precisa, né, de um escape, conhecer pessoas e enfim. Então é basicamente isso que os clubes querem fazer e fazem aqui. Eles querem promover a integração entre os alunos, eles promovem muitos eventos. Na minha faculdade, por exemplo, sempre antes das provas ou até depois, os grupos se reuniam para fazer uma tarde inteira com comidas e alguns drinks pra gente realmente ir lá, ouvir uma música, conversar com os outros alunos, ver como é que tá a vida e etc. Ter esse momento de descontração, porque as aulas são muito desgastantes e quando a gente não tá na aula, a gente tá na biblioteca lendo, então os alunos precisam dessa parte social mesmo durante o curso. E obviamente você pode se associar aos clubes que você quiser, que você tiver interesse. Eu, por exemplo, eu fiz parte acho que de uns 3 ou 4 grupos, não tô me lembrando agora, mas a camisa que eu tô usando, não dá pra ver durante o vídeo, mas a camisa que eu tô usando é do grupo de latinos, que eu fiz parte, o nome é Larada de Loyola, mas eu também fiz parte do clube de estudantes internacionais, que era basicamente todo o LLM, e LGBT+. Ah, gente, esses clubes também estão sempre promovendo eventos de network, então é muito importante que se você fizer parte de algum desses grupos, clubes, vá para esses eventos para poder conhecer mais pessoas da área. Porque eu sempre falo pra vocês que network é a coisa mais importante da vida durante o seu curso nos Estados Unidos. Uma outra diferença é que aqui nos Estados Unidos, durante a formatura, não é todo aluno que tem paraninfo. No Brasil, a gente sempre tem o paraninfo que vai receber o nosso diploma e dá pra gente lá na hora da colação de grau. Mas aqui nos Estados Unidos, a única forma de você ter um paraninfo é caso você tenha um parente que tenha se formado na mesma faculdade que você. Ou seja, se eu tava me formando em Loyola Law School, eu só podia ter um paraninfo caso eu tivesse minha mãe, meu pai, meu irmão, qualquer parente que tenha se formado também na Loyola Law School. E eu achei isso bem interessante porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu percebi isso durante a minha formatura. E outra diferença que eu não sei se é exclusiva da minha faculdade, mas eu vou citar aqui porque eu achei muito estranho. Na formatura, a gente não recebe o nosso diploma, a gente recebe um certificado dizendo que a gente concluiu os nossos estudos. Você só vai receber o seu diploma depois que a faculdade vê que você preencheu todos os requisitos que você precisa para poder ter aquele diploma. Ou seja, você precisa ter passado em todas as suas provas e as notas das provas demoram alguns bons meses pra sair. E além das notas, também saber se você cumpriu todos os requisitos de créditos. E também pro GED, eles precisam cumprir uma carga horária de pro bono work, que é um trabalho voluntário. Então eles precisam ver todos esses requisitos pra ver se você tá certinho com tudo. Depois da faculdade ver que você tá todo ok, que você cumpriu todos os requisitos, aí sim eles vão enviar o seu diploma por correio pra sua casa.
e aí você vai ter o seu diploma, o que demora um pouquinho. Inclusive o meu ainda nem chegou e a gente já tá entrando... Não, a gente já entrou em julho e eu me formei em maio e ainda não recebi meu diploma. Mas eu já vi no portal que, tipo, eu tô tudo ok, então eu tô só esperando o meu diploma chegar. Quando chegar eu mostro pra vocês. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei realmente colocar as principais diferenças. Existem muitas diferenças, alguns são detalhes, outros não, mas eu tentei colocar as principais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda têm alguma dúvida ou se tem alguma diferença que eu não comentei, vocês queriam muito saber como funciona, pode colocar aqui nos comentários que eu sempre respondo vocês, ou podem ir lá pro Instagram que eu também sempre respondo vocês. Se quiserem deixar ideia de vídeo aqui, eu também tô aceitando muito. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!